Boa noite, queridos amigos. Mais uma quinta-feira de estudo. Obrigado pela presença de todos. Boa noite, Davi. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os amigos que estão conosco. Esse momento em que nós reservamos para fazer esse sobrevoo, né, sobre a Revista Espírita, para a gente poder conhecer essa revista, entender um pouquinho dos assuntos que ela aborda, nos ajudando aí a conhecer um pouco mais a doutrina espírita. Estou voltando, né, Davi? Passei 2 semanas aí em viagem, né? Bons aí, com certeza. Davi deu conta do recado. Nós somos aí uma equipe, e isso é muito importante. Quando ele precisar também se ausentar, a gente assume também, ou a gente pode também convidar outras pessoas, não tem problema. Mas nosso compromisso, né, Davi, é sempre manter o canal aí aberto até onde o pessoal suportar isso aí, né? Eu estava fazendo as contas, né, Davi? Nós estamos aí praticamente na metade, né? 1863 vai até 1869, né? Então, praticamente, nós estamos na metade da revista aí. É claro que a gente não vai ler ela inteira, né? Ficaríamos, talvez, aí anos fazendo isso. Mas a gente, como o Davi sempre diz, que eu acho legal essa simbologia dele, é um sobrevoo. É assim, trazendo ali alguns aspectos que a gente acha interessante, né? A gente acaba escolhendo aqui. Mas vamos continuando aí esse trabalho. Estou aí feliz de ter retornado, senti falta e vamos dar continuidade. Obrigado pela presença de todos e vamos orar então para que possamos começar aí mais um estudo da nossa revista. Então vamos nesse momento acalmar as nossas mentes, relaxando os nossos corações, elevar o pensamento a Jesus e simplesmente agradecer por mais essa oportunidade que estamos tendo de estudar um pouquinho mais sobre os aspectos da doutrina espírita, principalmente através da revista, esse compêndio de informações que nos dão aí oportunidade para aprender um pouco mais sobre todos os conhecimentos da doutrina espírita ao longo do tempo, esse trabalho hábil e extremamente rigoroso e disciplinador de Kardec, onde ele consegue, através de várias informações que ele recebe do mundo inteiro, compilar em uma revista que nos dá a oportunidade de um conhecimento amplo, que, como sempre dissemos e temos certeza, esse conhecimento vai ser estudado por muito tempo pela humanidade. Só temos que agradecer a toda a equipe espiritual que nos dá essa oportunidade de trabalho, abençoando também a todos aqueles irmãos que estão participando nesse momento, também esse pensamento nosso possa envolver a todos os familiares, suas vidas, e que todos possamos estar nesse momento em um pensamento uníssono, prontos para aprender. E obrigado, Jesus, benfeitores espirituais, por nos dar a oportunidade. Fique conosco, não só hoje, mas em todos os momentos de nossa existência, que assim seja. É isso aí, Davi. Então vamos, Davi finalizou, né, Davi, o tema da semana passada, né? Então nós estamos aí nos preparando para um tema novo aí. Então agora nós estamos em maio de 1863 e uma conversa familiar de além-túmulo, né? E muito interessante também, como sempre, né, Davi? Essas conversas nos fazem refletir sobre muitas coisas, né? E agora de um senhor, chama Philibert Viennois. Né? Essa comunicação, então, foi em 20 de março de 1863. E é interessante, né, Davi? Aqui parece que tem um acordo aqui com o Kardec, né? Um casal, né? Então eles tinham combinado, né? Vai explicar aqui, mas é interessante a gente falar. Eles tinham combinado com Kardec que quem desencarnaria primeiro, né? Um desses casal Kardec poderia ter essa oportunidade de fazer uma evocação, né? Vamos ver então o senhor então Philibert, que foi o primeiro, né? Ô, É Luiz, isso aí, né? Oi. eles combinaram entre si que procurariam o Kardec, né, para fazer isso, né? Sim, Então é engraçado que a gente ouve muito é verdade. esse tipo de acordo. Muita gente fala assim, olha, quem for primeiro É, vem falar como é que é lá do lado de lá, né? Ou seja, às vezes quando a gente escuta pessoas falarem assim, né? sim, Lá no meu trabalho, por exemplo, tinha uma pessoa que ele não comungava do pensamento espírita, né? E ele falava assim, rapaz, mas é intrigante as ideias de vocês. Mas vamos fazer uma coisa, quem for primeiro, se for verdade mesmo, vem falar com o outro, né? Vem aí dizer como é que é lá do lado de lá para o outro, né? Então muita gente tem essa curiosidade e essas sim, combinações são mais comuns do que a gente imagina. é verdade. É o famoso puxa meu pé, né?
O pessoal morre de medo também. Interessante que pode ser até uma pessoa próxima, se vê, sai correndo, né? Se tiver um conhecimento, né? É mais ou menos assim. Ou até espírita, pra falar a verdade, viu? Porque não é uma coisa muito simples para ver, né? A gente acha que é simples, mas não é. As coisas não são tão simples assim, né? Bom, então vamos lá, Davi. Faz a 1 e 2, depois eu já vou para 3. Certo, então vamos aqui. Essa evocação aconteceu no dia 20 de março de 1863. O médium, o senhor Lemarie. Evocação. Conhecido aqui. Ao evocar o espírito, ele responde: estou junto de vós. Aí o Kardec fala com ele, né? Tinhais combinado com a senhora V, né? Que é a senhora Vinoir, né? Que dos dois, o que ficasse se dirigiria a mim para que eu evocasse o que havia partido. A senhora V informou-me desse compromisso e é com alegria que me disponho a fazer a evocação. Sei que éreis espírita fervoroso e, além disso, dotado de bom coração. Circunstâncias que só podem despertar o nosso desejo de conversar convosco. Então, o senhor era espírita, né? E o Kardec falou, isso me interessa muito, né? Um espírito no além, né? Então, isso me interessa muito. Então, vamos ver o senhor Venoir respondeu para ele, né? Posso, então, te escrever e me aproximar de ti para exprimir tudo quanto meu espírito sente de benevolência a teu respeito. Obrigado por toda a felicidade que me destes, esposa querida. Tu me fizestes amar a crença, santa regra dos meus últimos dias junto de ti. Sinto-me muito feliz por hoje colher todos os bens que nos eram prometidos pela fé venerada, que nos mostra uma outra vida, que não a da terra. Estou de posse de um poder desconhecido pelos homens. A imensidade nos pertence. Posso compreender melhor e melhor amar-te. Minhas sensações já não são obscuras, e o que há de divino em nós é de uma simplicidade extrema, porquanto tudo que é grande é simples. A grandeza é o verdadeiro elemento do espírito. Então, ou seja, nessa primeira parte da resposta, né, ele está confirmando que ele realmente voltou para falar o quanto ele a ama e o quanto é verdadeira a vida espiritual, né, quanto a crença que ele sempre professou é real, verdadeira, e o quanto o sentimento e a percepção do espírito do lado de lá é grande, né, como a gente colhe do lado de lá tudo que semeou aqui, né, os bens que a doutrina espírita promete, explica, ensina, então é colhido realmente do lado de lá. E ele diz assim que até o amor que ele tem por ela é até maior do que ele imaginava, né? Porque o amor verdadeiro, quando a gente transpõe os portais da imortalidade, ele se apresenta com toda a sua grandeza, né? Com toda a sua exuberância, né? E a pessoa percebe então isso, né? Davi, uma frase que me chamou a atenção também, que ele fala, ó, sinto-me muito feliz por hoje colher todos os bens que nos eram prometidos pela fé venerada, que nos mostra uma outra vida que não a da terra, ou seja, confirmou aquilo que ele estudou, né? Ou seja, é isso aí mesmo, o espiritismo é isso, né? Tá dando até uma comprovação da vida após a morte, né? De tudo aquilo que ele entendeu, que ele estudou. Bem interessante, né? E ele diz também uma coisa que eu achei muito bonita aqui, que o que tem de divino em nós é simples, não tem nada de complexo, né? Tudo que é grande é simples, né? A grandeza é o verdadeiro elemento do espírito. Então, ou seja, tudo é muito simples, né? Desde que a gente compreenda e faça aquilo que tem que fazer. Então, ou seja, tudo que é bonito, porque a gente fica atrás procurando na Terra grandes sensações, né? Tentar experimentar isso, experimentar aquilo, né? Pessoas que dizem assim, a gente tem que experimentar tudo nessa vida mesmo, senão a gente não viveu. Contrário, né? A grandeza da vida está nas coisas simples, especialmente nas coisas que a gente já tem, né? A gente fica muitas vezes almejando grandes fortunas, quando os bens que a gente tem já nos é suficiente para a gente ser feliz desse jeito. A gente pode curtir aquilo que a gente tem, com as poucas coisas que a gente tem, junto com as pessoas que a gente ama, né, junto com as pessoas que a gente quer bem. E isso não tem dinheiro que pague, não há tesouro que pague isso, né? As pessoas que estão conosco, né, muitas vezes a gente não consegue enxergar que ali está o nosso verdadeiro tesouro, né, a verdadeira grandeza da vida, né? Isso, e muitas vezes vai descobrir que nessa simplicidade estava a nossa felicidade e a gente não percebeu e não valorizou, né? Muitas vezes até perde ela, né, se não tomar cuidado. Bom, ele continua aqui, ó. Estou sempre perto de ti. Doravante serás feliz, porque eu te envolverei com o meu fluido,
que te fortificará, se for necessário. Quero que seja sempre corajosa, boa e, sobretudo, espírita. Com esses 3 elementos, bendirás a Deus por ter me chamado para ele, pois eu te espero, persuadido de que, graças ao Espiritismo, Deus te reserva um bom lugar entre nós. Olha só, então ele tem a Tem certeza da uma imortalidade. tríade aí, né, Davi? É, 3 ele tem coisas para fazer aí. certeza da imortalidade, ele vai envolver ela com os fluidos, é assim que os bons espíritos cuidam de nós, né? Aqueles que querem a nossa alegria, a nossa felicidade, eles nos ajudam, envolvendo a gente nos fluidos deles, né? Que nos fortalece, que nos dá ânimo, e para aqueles propósitos bons que a gente quer fazer, né? Então ele dá toda essa esperança para ela, né? Até mesmo desse reencontro. Ó, coragem, bondade e continuar sendo espírita, né? Olha que a tríade aí né? Coragem de enfrentar os percalços da vida, porque a gente sabe que não é fácil, né? Bondade no coração, né? Através da caridade, todo o processo que nós já entendemos, e continuar sendo espírita, né? Ou seja, é o que nos fortifica aí, e que permite que eles estejam conversando aqui, né? Por eles terem esse comprometimento com a doutrina espírita, foi muito mais fácil para eles estarem conversando e um dando essa ajuda para o outro. Muito interessante, né? 3. Tende a bondade de nos descrever vossa passagem ao mundo dos espíritos, vossas impressões e a influência dos conhecimentos espíritas em vossa elevação? Lembrando que ele era um espírita, né? A resposta: a morte que eu esperava não era sofrimento para mim, mas um desligamento completo da matéria. O que eu via era uma nova vida, o futuro divino, essa hora desejada, veio com calma. É certo que lamentava a presença de minha companheira, que eu não pude deixar sem dor. É o último elo da cadeia que une o espírito à matéria. Uma vez rompido, pouco sofri a passagem da vida à morte. Meu espírito levou as preces de minha bem-amada. Olha que interessante, né, Davi? Sem revolta, né? Ou seja, o desligamento completo da matéria pela condição dele, né? E ainda, claro, tem as pendências, né? No caso, o grande amor da vida dele aí, a esposa, né? Um elo que poderia unir, né, ele à matéria, mas ele conseguiu, apesar de tudo, ser forte, ter coragem para poder aí conseguir se libertar disso também, dessas amarras, né? E aí, olha só, né? Ou seja, as preces de minha bem-amada, que ajudou também, prece de compreensão, de aceitação, porque ela era espírita, né? Olha como isso ajuda também o espírito do outro lado, né, Davi? Já falamos muito sobre isso aqui, né? E ele fala que esse último elo, né, que liga o espírito à matéria, não se rompe imediatamente, né? Ele fala aqui, ó, que o que ele achou que a morte era um sofrimento e não foi, né? Pelo contrário, agora, o último elo da cadeia que une o espírito à matéria, uma vez rompido, pouco sofri a passagem da vida à morte, né? Meu espírito levou em prece da minha bem-amada. Então, as preces ajudaram, né? E é muito importante que a gente ore sempre, né, por aqueles que partiram. Muitas vezes a gente vai a um velório e fica ali fazendo comentários indevidos, né? Às vezes da própria pessoa ou até mesmo de outros fazendo maledicência, conversando sobre assuntos triviais. Verdadeiramente, um velório não é lugar para a gente conversar de assuntos triviais. A gente tem esse hábito, mas não está certo. O espírito, ele precisa das orações, das preces. O velório tem essa função, daquele que vai lá orar, né, por aquele que partiu, para que ele se desvencilhe do mais rápido possível do envoltório, porque muitas vezes a morte aconteceu, mas o espírito às vezes está ligado ainda. Demora um pouco para que ele se desligue daquela, né, daquela experiência terrena ali. E no caso também a importância da mulher sendo espírita, né? Ou poderia não ser, mas quando a pessoa acredita em alguma coisa, né? Não está falando aqui no caso do espiritismo, que a mulher também era. Ajuda mais ainda, né? Mas qualquer religião que tem essa visão da vida após a morte, né? A prece ali é fundamental para ajudar no desligamento ali, né? Continuando. Todas as impressões se me extinguiram para que eu acordasse no nosso domínio espíritas. No nosso domínio espíritas. A viagem é um sono para o justo. A ruptura é natural, mas ao primeiro despertar, que admiração! Como tudo é novo, esplêndido, maravilhoso. Aqueles a quem eu amava e outros espíritos, meus amigos de precedentes encarnações, me acolheram e abriram as portas da existência verdadeira, desse parque sem limites chamado céu. Não podeis compreender as minhas impressões,
nem eu a saberia exprimir. Tentarei vos comunicar de outra vez. Aqui mostra uma coisa bem poética, bonito, né? Depois tem a pergunta da Kátia aí, que deixa um pouco mais aí, Matheus, que eu vou comentar aqui, a gente vai ler, tá? Fala assim, ó, viagem é um sono, né? Olha só, Davi, que interessante, né? Ó. Amigos de precedentes encarnações, né? Parentes, com certeza, e me acolheram. Olha que coisa linda, né? Esse momento assim que a gente desperta e vê a vida verdadeira. Deve ser uma coisa assim, para quem tem condição, né? No caso esse espírito, uma coisa fantástica, né? Lê a pergunta da Kátia aí, então, Davi, por favor. Foram espíritos. Foram espíritas, né? Ele e a esposa, É, e cuidaram da vida espiritual enquanto encarnados, né? Por isso, da clareza. É verdade. Como eles é. tinham esse conhecimento, facilitou muito, né? Sem dúvida, porque na verdade ele apenas foi testemunhando, né? Aquilo tudo que ele já acreditava. Ele não tinha dúvida, porque ele sabia dessa realidade. Olha essa frase, Kátia. Ele diz assim: olha aqui, ó. Todas as impressões se me extinguiram para que eu acordasse no nosso domínio, espíritas. Está falando para nós. Ou Para seja, nós, é. ele está falando, olha, É. tudo vai se extinguindo, mas só que, né, a viagem é o sono para o justo. Para o justo, né? É bom a Para o gente lembrar justo, isso. Por exemplo, justamente. não queremos polemizar aqui, muito menos colocar o dedo na ferida de ninguém, né? Mas, por exemplo, o suicida não é assim, né? Aquele que viveu uma vida voltada muitas vezes para o crime, para assim, para o mal, né? No sentido, todos praticamos o mal de uma maneira ou de outra, mas não aquele mal consciente de querer prejudicar, de querer destruir os outros, né? De querer. Mas tem aqueles que ainda têm, né? Nossos irmãozinhos que ainda têm essas vontades, né? Esses instintos inferiores que levam a isso. Esse espírito não tem um despertar tranquilo, né? Ele desperta no meio daquele turbilhão que ele já vivia. Como ele já vivia num turbilhão, numa obsessão grande, numa perturbação muito grande devido ao tipo de vida que levou, ele acorda nesse meio, como alguém que desencarna fazendo um monte de coisa errada. É óbvio que o espírito vai desencarnar no meio dentro dessa atmosfera, né? Essa atmosfera difícil, né? É por aí que a gente enxerga, né? E a Luzia está falando o seguinte: boa noite aí, pessoal, a Kátia, a Luzia. Esse espírito teve uma vida aqui na Terra que ajudou sua vida após a morte, né? Com certeza. Lembrando uma coisa, né? Não é para desanimar ninguém, mas aí, como o Davi falou bem, né? A viagem é um sono para o justo, então não basta ser só espírita, né? Então nós temos que fazer nossa parte aqui. É claro que o conhecimento de uma vida espiritual nos dá uma percepção muito maior que outras pessoas, outras religiões. Mas aí vale o sono do justo, ou seja, né? O que você fez realmente? Você está preparado para fazer esse desligamento? Deixou alguma pendência aqui na Terra? Então aí que está a verdadeira missão do espírita com ele mesmo, né? Mas é um consolo, né? Com certeza. Ele nos dá um chamamento aqui, né, Davi? Com certeza. Sem dúvida, Luiz. Bom, vamos a Pode ler a 4 próxima. aqui, né? É. Ao receber a carta da senhora V, dirigi-lhe uma prece de circunstância. Podeis dizer-me o que pensais a esse respeito? Resposta. Obrigado pela vossa benevolência, Sr. Kardec. Não poderias ter feito melhor. Os que choram, os ausentes, necessitam dos espíritos de Deus, mas também do apoio de outros espíritos benévolos e os espíritos que devem sê-lo. Vossa prece comoveu muitos espíritos levianos e incrédulos, que são testemunhas invisíveis de vossas sessões. Essa prece tinha sido lida na sociedade depois da invocação. Vossas boas palavras servirão para o seu adiantamento. Muitas vezes restituís ao vosso mundo o bem de que dele recebeis. Não desdenhar do conselho de um irmão menor, que, que nós mesmos é reconhecer o laço íntimo criado por Deus entre todas as criaturas. Então, ele fala aqui, né, que quando recebeu a carta dela, né, ele dirigiu uma prece, né, e essa prece teve muito efeito também para ela, né, porque a oração que a gente Sim. faz pelos que ficaram também ajuda, e ajuda os espíritos também, que estão muitas vezes envolvendo aquela situação, né, Isso, trazendo, justamente. trazendo benefícios inimagináveis ali. Sempre a oração ajuda, sempre ela ajuda. Ó, o Gerson, boa noite, Gerson. Falando em combinar, o Marco Antônio e a dona Valda e eu combinamos nos encontrar no mundo espiritual. Meu Deus do céu. Boa sorte aí, pessoal. Com certeza vai se encontrar. Agora vamos ver a circunstância aí, né? Vamos rezar bastante aí para eles. Meu Deus. É isso aí, Gerson. Com Que certeza Deus nós vamos. abençoe esse encontro, né? Com certeza nós vamos nos encontrar aí. Né?
5. Eu queria vos pedir que me desseis uma comunicação para a senhora ver, mas vejo que vos antecipastes ao meu pensamento. A resposta. A vossa primeira pergunta respondi à minha mulher. É bem nítido, né? Quando deveria ter feito a sociedade espírita. É estranho, né? Ele vai falando sem, né? É interessante isso. Perdoai-me, pois eu cumpri uma promessa. Sei que pela persuasão atraís aqueles que desejam ser consolados. Conversar com os ausentes do outro mundo será a maior felicidade daqueles que nem tudo sacrificam ao ouro e ao prazer. Por favor, dizei à minha esposa que minha presença jamais lhe faltará. Trabalharemos juntos para o seu progresso espiritual. Mandar esta comunicação, queria dizer-lhe tantas palavras boas que me faltam as expressões. Que ela ame sempre nossa família, a fim de que esta, pelo seu exemplo, possa tornar-se espírita e crer na vida eterna, que é a vida de Deus. Aí ele acena, né? Via nós, via Noá, né? Via Noá. É isso aí. Olha, Davi, que bonito, né? Por favor, dizer à minha esposa que minha presença jamais lhe faltará. E não tinha, né? Olha que coisa linda, né? Muita gente fala que a morte separa as pessoas, né? Claro que, dependendo das circunstâncias, as condições, existe um separamento assim momentâneo por alguns momentos, a gente sabe, alguns anos, ou séculos, sei lá, da condição de cada um. Mas olha só, quando tem essa presença mais forte, né? Olha, dizer à minha esposa que minha presença jamais lhe faltará. Então, olha a consolação, olha, né, a oportunidade ali de ajuda entre os dois mundos, né? Como que isso é bonito, como que isso é importante para quem está ouvindo e para quem está lá no plano espiritual também, né? Então, é um consolo muito grande, realmente, né, Davi? Sem dúvida, né, Luiz? Essa prece vai trazendo aí o benefício, né? E o espírito vai se sentindo envolvido, né? E tanto quem foi quanto quem ficou, né? E essa mensagem que ele manda para ela é muito confortador, né? Sim, E ele fala assim, ó, trabalharemos juntos para o seu progresso espiritual. Então, olha seja isso. ele do lado de lá e ela do lado de cá vão trabalhar junto. Ele vai inspirar ela, vai envolver ela, né? Ajudando ela também nesse crescimento espiritual que ele deseja que ela faça e que ele também está fazendo, né? Então é interessante isso, né? A gente precisa lembrar disso, que aqueles que nos amam concorrem para o nosso crescimento espiritual, encarnados e desencarnados, né? Se a gente está aqui na Terra, a gente se ajuda mutuamente para que um progrida, o outro progrida, vença uma dificuldade, um problema, né? E os espíritos também têm, que partiram, que nos amam, têm essa preocupação, né? De também nos ajudar nesse progresso nosso. E eles continuam nos ajudando do lado de lá, né? E Não tem como não pensar, se a gente não se tem como abrir não a esse pensar. auxílio, naturalmente a gente vai receber, né? É o que a gente vive na casa, né, Davi? Quando a gente faz parte do grupo espírita, não estou falando nosso caso aqui, que nós somos espíritas, né? Um canal espírita aqui. Ali a gente recebe a ajuda daqueles irmãos que já estão melhor que a gente, né? Então, olha só como é grandioso isso, como nos dá um consolo realmente, né? É isso aí. Muito bom o tema de hoje, né? Novamente, são temas assim muito interessantes que nos fazem refletir sobre a nossa vida também, né? No caso aí, um casal que deixa uma mensagem muito interessante e muito bonita de um casal espírita que realmente, né, fazem por merecer toda essa oportunidade de comunicação. Às vezes a gente pergunta, né, mas será que eu vou ter oportunidade de me comunicar com os entes queridos, né? Isso depende da gente, né, Davi? Só depende de nós e termos, como diz aí, uma vida justa, uma vida mais tranquila. Com certeza nos teremos essa oportunidade sempre. Como já temos, né? Na nossa casa, a gente está sempre recebendo ajuda ali da espiritualidade, também, né, no que toca a esse assunto, né? De irmãos nossos que já desencarnaram e que têm a oportunidade de vir falar para nós também, né? Olha, a vida espiritual é assim, né? Continue trabalhando, continue realizando o trabalho. Nós temos sempre essa oportunidade e isso nos ajuda muito, né? Como também familiares nossos também. É isso aí, obrigado É, pela presença. Mais uma quinta-feira, passa rápido, mas na próxima quinta estaremos todos juntos. Devia fazer a prece final. sim, e eu sugiro que na próxima semana a gente fale sobre a prece seguida, né? Que ele falou da prece, né? Prece pelas pessoas a quem tivemos afeição. Então, essa Sim, prece que o Kardec fez, né, e tal, e nós seria interessante que na semana que vem nós tá. conversássemos sobre essa prece, que é logo em seguida, Sim, preces pelas sim. pessoas que tivemos afeição. Então, a gente vai trabalhar essa prece, né? O prefácio é muito rico,
E depois a própria prece também é muito rica em detalhes aqui, para a gente compreender, né? Sim. Então vamos então, falando de prece, vamos à prece, né? Vamos então elevar o pensamento, agradecer a Jesus a oportunidade desta estudo da revista, desse instante em que nos encontramos aqui, por esses meios virtuais, reunidos em nome do Cristo, também em nome da doutrina espírita, procurando o entendimento que precisamos. Agradecemos aos bons espíritos que cuidam desse programa, desse momento em que estamos aqui, envolvendo a nós e também a todas as pessoas que assistem, para que eles continuem nos ajudando, nos inspirando, nos fortalecendo, e que possamos contar sempre com a ajuda, a inspiração e o direcionamento deles. Obrigado, Senhor. Permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja.